Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Rodrigo Aidar, salve, salve. Bom, primeiro, antes de mais nada, obrigado por ter ouvido de forma atenta o comentário de abertura, porque eu falava que queria falar, né, que o Luiz Fux estava completando 11 anos de mandato ontem, né, de tempo, né, não é nem de mandato, de tempo no Supremo, de permanência no Supremo, e falei Lewandowski, que, como você observou bem na mensagem que me mandou, completa 16 anos de STF daqui 9 dias, né, e vai ter mais um que vai fazer, o Moraes, uma semana depois é o Moraes que completa 5 anos, então são os aniversariantes, digamos assim, do mês de março. O Aidar, você chamava atenção, conversando comigo um pouco mais cedo, quando a gente batia um papo digital, para uma característica essencial do trabalho do sistema de justiça, que é a independência funcional. Essa independência funcional ela é fundamental para que o trabalho seja feito com qualidade. No entanto, o que a gente tem é uma interpretação livre, uma visão estranha do que viria a ser, do que vem a ser a independência funcional, que está gerando uma desfunção, uma independência desfuncional. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Aidar. Exatamente isso, Eneg. Salve, salve, Fábio. Oi, salve Aidar. para os nossos clientes queridos. Eneg, hoje, se você quiser entrar em qualquer prédio do Ministério Público Federal do país, você tem que apresentar um comprovante de vacinação. Eu acho isso ótimo. Ou apresenta o passaporte da vacina, ou um PCR feito 48 horas ou 72 horas antes, eu não sei exatamente quando. Mas se você não apresentar o passaporte da vacina, comprovante de vacinação, ou PCR, você não entra. Essa é uma diretriz aprovada pela Procuradoria-Geral da República no ano passado, tem uma portaria da PGR que regula isso. Além disso, em alguns pareceres já enviados para o Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, reconheceu que municípios e estados podem impor, inclusive a órgãos privados, a exigência de que eles peçam comprovante de vacinação para as pessoas que vão frequentar locais de uso coletivo. Por exemplo, clubes. Os pareceres do PGR são de outubro do ano passado, essa diretriz é de outubro ou novembro do ano passado. Então, assim, com base nessas informações, a gente pode concluir que o Ministério Público Federal é a favor do controle de acesso a prédios públicos e, inclusive, alguns lugares privados de uso coletivo, por meio da exigência do comprovante de vacinação. Pode, mas não pode, Eneg. Por quê? Porque o Ministério Público Federal também é contra a exigência do passaporte de vacinação nos prédios da Defensoria. Parece uma coisa meio esquizofrênica, mas não é. Como que isso é possível? É graças ao que você chamou a atenção, que é a independência funcional. Sob o manto da independência funcional, alguns procuradores da República, assim como sob o manto do livre convencimento, alguns juízes, tentam impor, na verdade, o que são caprichos pessoais. A independência funcional, para a gente deixar bem claro, é algo muito importante para qualquer procurador da República, para que ele não sofra pressão, para que ele não tenha de agir para agradar A ou B. Por exemplo, quando ele investiga um político, é essa independência funcional que protege o procurador de uma eventual pressão por conta de alguma amizade desse político. Agora, sob o manto dessa independência, há certas ações, Eneg, que são inexplicáveis. E é isso que precisa ser discutido em algum grau pelo pessoal que é sério do Ministério Público Federal. Um procurador da República chamado Ailton Benedito resolveu entrar na justiça com ações civis públicas atacando a exigência de vários órgãos públicos de comprovante de vacinação para poder entrar nos seus prédios. Ele entrou com uma ação civil pública pedindo para derrubar a exigência que era feita nos prédios da Defensoria Pública da União. Conseguiu uma liminar na Justiça. E como ele é de Goiás, ele tem conseguido liminares para que alguns órgãos públicos parem de exigir o comprovante de vacinação para que as pessoas possam entrar. E aí, Eneg, Fábio, é aí que vira piada, porque se você for no prédio da Defensoria Pública, você não precisa apresentar o comprovante de vacinação. Agora, se você for no prédio do Ministério Público Federal,
você é obrigado a apresentar o comprovante de vacinação. Não é no prédio da Defensoria por conta de uma ação do Ministério Público Federal que exige o comprovante de vacinação. Então, eu não vou nem entrar aqui na discussão do mérito sobre eficácia e ineficácia, porque eu acho que a essa altura do campeonato entrar nesse mérito é bater palma para maluco dançar. O ponto aqui que necessita ser discutido é o seguinte: o sujeito usa um dinheiro público, recurso público, as prerrogativas do seu cargo para agir contra uma diretriz clara da própria instituição e fica tudo por isso mesmo por conta da independência funcional. Acho que é importante a gente dizer, essas ações, pelo quadro que se desenha hoje, o único destino delas, Oineg, é a lata do lixo. Para a gente ser bem claro, a PGR exige passaporte de vacinação para entrar nos prédios do Ministério Público. A PGR é a favor da exigência até em locais privados de uso coletivo. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou dizendo que essa exigência é legal, inclusive em instituições de ensino federais, universidades ou mesmo colégios de ensino federais. Ou seja, o destino dessas ações, pelo quadro que a gente já viu até agora desenhado pela Justiça, não é outro senão a lata de lixo. E ainda que haja uma ou outra liminar, elas vão acabar caindo. E isso fica claro que essas ações atendem exclusivamente a um capricho pessoal de um procurador da República. Única e exclusivamente um capricho pessoal. Ele quer impor a sua crença privada no espaço público. A questão que fica é, a independência funcional pode servir a isso? Pode, sob o manto da independência funcional, alguém pode tomar ações completamente contrárias àquelas adotadas pela própria instituição que ela pertence? Pode servir de abrigo para fins políticos? É um questionamento que as pessoas sérias do Ministério Público Federal têm que começar a fazer, e do Poder Judiciário também, no caso do livre convencimento dos juízes, Oineg, sob pena de as ações deslocadas de meia dúzia de procuradores e meia dúzia de juízes darem margem, inclusive, ao enfraquecimento dessa própria independência funcional. Pensa Brasil, Rodrigo Aidar, que volta a conversar com a gente na semana que vem. Valeu, obrigado. Valeu, Oineg. Valeu, Fábio. Um abração aí para os nossos ouvintes. Valeu, Aidar. Abraço.